fósforo no café, um guia para o produtor. Vamos explicar de um jeito fácil como ele funciona na planta de café, por que é tão essencial e como você pode garantir que suas plantas tenham fósforo suficiente para produzir mais e melhor. Prepare-se para entender tudo sobre esse nutriente fundamental. Pense no fósforo como a gasolina e o tijolo da sua planta de café. Ele é um dos nutrientes mais importantes, um macronutriente primário, porque sem ele, a planta não consegue ter energia para crescer e se desenvolver. A função do fósforo, em síntese, é fornecer energia para a planta, uma vez que o fósforo é essencial para a formação do ATP, adenosina trifosfato, que atua como a principal moeda energética nas células vegetais. O fósforo também faz parte do DNA e do RNA, que são como o manual de instruções da planta, induzindo os processos fisiológicos de crescimento do seu café. Além disso, participa na formação das paredes das células, mantendo tudo no lugar e funcionando bem. Em resumo, o fósforo é essencial para que a planta tenha energia e para que suas estruturas básicas sejam bem construídas. É a base para uma lavoura forte e produtiva. Uma planta com fósforo suficiente tem raízes mais fortes e maiores que conseguem buscar mais água e nutrientes no solo. O fósforo é indispensável para a fotossíntese no cafeeiro, atuando desde a captura de energia luminosa até a síntese de carboidratos. Estudos mostram que plantas com fósforo adequado podem ter raízes até 40% maiores e produzir alimento de forma muito mais eficiente. Isso significa uma planta mais saudável e com mais potencial de produção. O fósforo é essencial para a florada e a produção de grãos, devido à participação química sobre os hormônios que fazem a planta florescer. Se a planta tem fósforo adequado, ela produz mais botões florais e flores mais fortes, que têm mais chances de virar frutos. Depois da florada, o fósforo é vital para o enchimento dos grãos de café, pois participa do transporte dos nutrientes e açúcares das folhas para os frutos, garantindo que os grãos fiquem grandes, pesados e com boa qualidade. Pesquisas mostram que um bom nível de fósforo pode aumentar o número de flores por galho e o peso dos grãos, além de melhorar o sabor e a qualidade final do café. Ou seja, mais café e café melhor. Como identificar a falta de fósforo no seu cafezal? É importante saber reconhecer quando o seu café está com falta de fósforo. A planta dá alguns sinais. A primeira coisa que acontece, mas que é difícil de ver, é que as raízes crescem menos e não conseguem explorar bem o solo. As folhas apresentam um verde escuro e opaco, sem brilho. Em estágios mais avançados, podem ser observadas manchas roxas nas folhas, especialmente nas bordas e nas nervuras. Esse fenômeno ocorre devido à incapacidade da planta de realizar a fotossíntese de maneira eficaz, resultando em uma resposta fisiológica inadequada. A florada pode ser irregular. Muitos chumbinhos, ou seja, frutos pequenos e vazios, podem aparecer, e a maturação dos grãos fica desigual. A produtividade cai bastante, e os grãos podem ficar mais leves e com menos qualidade. Se você notar esses sinais, é um alerta. A falta de fósforo pode reduzir sua colheita em até 60% e estragar a qualidade do seu café. O fósforo no solo representa um desafio significativo para os produtores, uma vez que sua mobilidade é limitada, permitindo que ele se desloque apenas alguns milímetros ao longo do perfil do solo ao redor das raízes das plantas.
Portanto, é crucial que sua incorporação no solo ocorra durante o preparo das covas, garantindo que o fósforo esteja localizado o mais próximo possível das raízes, facilitando assim sua absorção pelas plantas. Em solos ácidos, como muitos aqui no Brasil, o fósforo se liga ao ferro e ao alumínio, formando compostos que a planta não consegue absorver. Em solos com muito calcário, ele se liga ao cálcio e também fica indisponível à planta de café. Por causa disso, a planta aproveita muito pouco do fósforo que você aplica no primeiro ano, apenas 15% a 25%. O resto fica no solo, formando um estoque que vai sendo liberado aos poucos. Por isso, é um investimento a longo prazo. Para saber quanto fósforo aplicar, você precisa de um check-up completo da sua lavoura. Não existe uma receita única, pois a necessidade muda com a idade da planta e o tipo de solo. Por esse motivo, é indispensável que seja feita a análise de solo, pois é o primeiro passo para diagnosticar o quanto de fósforo já tem no seu solo e o que precisa ser corrigido. Depois, a análise das folhas mostra o que a planta realmente conseguiu absorver. Fique atento aos sinais de deficiência que falamos antes. Plantas novas, 3 anos, precisam de 80 a 120 kg de P2O5 por hectare para formar raízes e crescer bem. As folhas devem ter entre 2,8 e 3,2 gramas de fósforo por quilo de matéria seca. Plantas em pré-produção, 3-4 anos. Aumente para 100 a 150 kg de P2O5 por hectare para preparar a primeira florada. As folhas devem ter entre 2,6 e 3,0 gramas de fósforo por quilo. Plantas em produção total precisam de 120 a 200 kg de P2O5 por hectare por ano, podendo chegar a 250 kg a ano em lavouras irrigadas de alta produção. É importante também ver a relação do fósforo com outros nutrientes, como zinco e manganês, para garantir que tudo esteja em equilíbrio. Hoje, existem até sensores que medem a saúde da planta pelas folhas, ajudando a identificar a falta de fósforo com mais precisão. Existem vários tipos de adubos com fósforo, e cada um tem suas características. A escolha depende do seu solo e da sua necessidade. Superfosfato simples, SSP. Tem 18-20% de fósforo, além de cálcio e enxofre. Ele ajuda a acidificar um pouco o solo onde é aplicado, o que pode ser bom em alguns casos. Superfosfato triplo, TSP. Mais concentrado, com 44-46% de fósforo. Dissolve rápido na água, então a planta aproveita logo. MAP, fosfato monoamônico. Tem 10-12% de nitrogênio e 48-61% de fósforo. Ajuda a acidificar o solo ao redor da raiz, o que é ótimo para solos mais alcalinos. DAP, fosfato diamônico. Tem 16-18% de nitrogênio e 46-48% de fósforo. No começo, ele deixa o solo um pouco mais alcalino, mas depois acidifica. É bom para solos ácidos. Fosfatos naturais reativos, FN. Tem 28-34% de fósforo, mas só libera o nutriente se o solo for ácido. É uma liberação mais lenta. Ácido fosfórico. É líquido e tem 52-54% de fósforo. Usado em fertirrigação, aplicação via água, é muito solúvel e de rápida ação. Estratégias modernas para usar o fósforo de forma inteligente, de maneira a aproveitar ao máximo o fósforo e gastar menos, são corrigir o solo, calagem, ajustar o pH do solo, deixar ele menos ácido, com calcário, é fundamental. Isso evita que o fósforo fique indisponível e a planta não consiga absorver. Faça a calagem 3 a 6 meses antes de plantar. Micorrizas são fungos que vivem nas raízes do café e aumentam a capacidade da planta em absorver mais fósforo, aumentando a área de busca de nutrientes em até 10 vezes. Adubação localizada. Colocar o adubo fonte de fósforo perto das raízes, no sulco de plantio ou em faixas laterais. Isso garante que o nutriente esteja onde a planta mais precisa e evita que ele se perca no solo.
é mais eficiente do que espalhar o adubo por toda a área. Por esse motivo, é fundamental realizar essa adubação no preparo da cova. Matéria orgânica atua como um agente protetor para o fósforo, evitando que ele fique retido no solo e, assim, mantendo-o disponível para as plantas. Pode-se considerar que a matéria orgânica desempenha o papel de um guardião do fósforo. O fósforo é um dos maiores gastos na produção de café, mas é um investimento essencial. Se você não manejar bem, pode perder mais de 80% do que gastou com o adubo, porque ele fica retido no solo e a planta não aproveita. Um bom manejo do fósforo não é só um custo, é um investimento que traz retorno. O fósforo assegura que suas plantas se desenvolvam de forma robusta, apresentem floração adequada, produzam grãos de alta qualidade e, ao final, potencializem tanto a colheita quanto a lucratividade. Considere o fósforo como um elemento fundamental para o êxito da sua lavoura de café. Assim, concluímos esta primeira análise sobre a importância do fósforo na cafeicultura. E nunca esqueçam, nossa força e sabedoria vêm de Deus. Até a próxima. Por que o fósforo é tão importante para o cafeeiro? Ele é o verdadeiro combustível da planta. Controla a energia, o crescimento das raízes e a formação dos grãos. Como sei se meu cafezal está com falta de fósforo? Observe folhas verde escuras e opacas, raízes pouco desenvolvidas e frutos menores que o normal. São sinais claros de deficiência. Qual o melhor momento para aplicar fósforo? A aplicação deve ser feita antes do florescimento e durante a formação dos grãos, que é quando a planta mais demanda energia. Na formação, é fundamental realizar a incorporação na cova, antes do plantio. Posso aplicar todo o fósforo de uma vez? Não é recomendado. Parcelar em 2 ou 3 aplicações aumenta a eficiência de uso do nutriente em até 40%. Por que não aplicar tudo de uma vez? O fósforo tem pouca mobilidade no solo, o que significa que ele não se espalha facilmente para chegar às raízes das plantas. Perda de fertilizante. A aplicação excessiva pode levar ao escoamento do fertilizante, causando problemas ambientais. Deficiências induzidas. O excesso de fósforo no solo pode causar a deficiência de outros micronutrientes importantes, como zinco e cobre, prejudicando a planta. Como escolher entre MAP, DAP ou TSP? Use MAP para fertirrigação, DAP para solos ácidos e TSP para aplicação direta no sulco de plantio. O que são micorrizas e como ajudam? São fungos benéficos que se associam às raízes e ampliam em até 10 vezes a capacidade de absorção de fósforo. Por que a calagem é importante para o fósforo? Manter o pH do solo entre 5,8 e 6,2 reduz a perda de fósforo por fixação em até 50%. Como aplicar fósforo no plantio? Utilize de 80 a 120 kg de P2O5 por hectare no sulco, a uma profundidade de 10 a 15 centímetros. Qual a relação do fósforo com a qualidade do café? O nutriente resulta em grãos mais pesados, densos e com melhor sabor, com até 15% de aumento no peso. Como diagnosticar deficiência pelas folhas? Folhas mais velhas ficam com coloração arroxeada e caem precocemente. Posso usar esterco como fonte de fósforo? Sim, desde que devidamente compostado. 10 toneladas de composto equivalem a aproximadamente 60 kg de P2O5. Por que o fósforo não penetra no solo? O nutriente possui mobilidade muito baixa, movendo-se apenas 1 a 2 milímetros por ano. Por isso, é crucial aplicar próximo às raízes. Como aumentar a eficiência do adubo fosfatado? Associe com matéria orgânica e faça a aplicação em faixas junto às raízes. Qual o sintoma de excesso de fósforo? O excesso pode causar bloqueio de zinco e manganês, manifestando-se como amarelecimento das folhas novas.
Como armazenar fertilizantes fosfatados? Mantenha em local seco e fechado, pois a umidade reduz significativamente sua eficiência. Adubo foliar com fósforo funciona? Sim, mas apenas como complemento. A absorção radicular é 8 vezes mais eficiente. Qual a diferença entre P e P2O5? P representa o fósforo puro. P2O5 é a forma encontrada nos fertilizantes. 100 kg de P2O5 equivalem a 43 kg de P. Como calcular a dose necessária? Faça análise de solo e considere a aplicação de 120 a 200 kg de P2O5 por hectare para lavouras em produção. O clima interfere na absorção? Seca e frio reduzem a absorção de fósforo em até 60%. Como corrigir solo com excesso de fósforo? Utilize plantio de braquiária para ajudar a sequestrar o excesso do nutriente. Qual a vida útil do fósforo no solo? Apenas 20 a 30% é absorvido no primeiro ano. O restante permanece no solo para safras futuras. Posso misturar fósforo com outros fertilizantes? Claro! Você pode misturar fósforo com outros fertilizantes, mas tem que seguir algumas regrinhas para não ter problemas. Misturas recomendadas. Misture MAP, KCl e ureia no sulco. Assim, você garante os 3 nutrientes que as plantas precisam. Tem várias opções prontas no mercado, com microminerais, fósforo com sulfato de zinco ou manganês é excelente para fertirrigação. Dica: isso deixa o solo mais ácido e melhora a disponibilidade de zinco e manganês. Com enxofre, superfosfato simples, que já tem enxofre, ou TSP mais gesso agrícola. Benefício: corrige solos com falta de enxofre. Na literatura, já se fala sobre a possibilidade de usar calcário e superfosfato simples juntos, e isso pode ser uma boa. Essa combinação ajuda a economizar tempo e garante que o fósforo se espalhe melhor pelo solo, aproveitando mais o nutriente. A vantagem dessa mistura é que ela não provoca reações adversas, uma vez que as solubilidades dos componentes são distintas. Na verdade, aplicar os dois juntos é até mais eficiente do que fazer isso separadamente. Agora, algumas misturas perigosas que você deve evitar. Fertilizantes alcalinos, pH 7, perdem nitrogênio e fixam fósforo. Altas doses de magnésio podem entupir os irrigadores com estruvita. Como aplicar em áreas íngremes? Utilize faixas em contorno para evitar erosão e perda do fertilizante. O fósforo evapora ou lixivia? Não, o fósforo não evapora nem se perde no solo. Ele é um nutriente super estável que fica bem onde foi colocado. Isso acontece porque não forma compostos voláteis como o nitrogênio e se fixa rapidamente nas partículas do solo, como argila e matéria orgânica, formando compostos que não se dissolvem. A melhor dica é colocar o fósforo bem perto das raízes, a uns 5 a 10 centímetros de distância. Por isso, é super importante misturá-lo na cova antes de plantar. Invista em micorrizas para que as raízes busquem o fósforo fixado no solo. O nutriente permanece retido no solo onde foi aplicado. Como saber se a aplicação foi eficiente? Faça a análise foliar 60 dias após a aplicação. Teores ideais ficam entre 2,6 e 3,2 gramas por quilo de matéria seca. Plantas de cobertura ajudam? Quando o nutriente está mal posicionado, até 90% dele não é aproveitado, acredita? Qual o custo-benefício do fósforo? Cada real investido retorna de R$ 3,5 a R$ 4,5 em produtividade. Como aplicar em fertirrigação? Utilize MAP ou ácido fosfórico, pois são solúveis e não entopem os gotejadores. O fósforo atrai pragas? Não, o fósforo não atrai pragas diretamente. Na verdade, acontece o contrário. Plantas com falta de fósforo ficam fracas. Com raízes fracas, a absorção de água e nutrientes é menor e as folhas sofrem. Coloração anormal, arroxeadas, verde escuras e menores plantas estressadas tornam-se mais vulneráveis ao ataque de pragas e doenças.
Plantas bem nutridas em fósforo desenvolvem sistema radicular robusto até 40% a mais, maior resistência natural a insetos e patógenos, melhor equilíbrio fisiológico e capacidade de recuperação. Dica ALS. Mantenha a adubação fosfatada equilibrada com base na análise de solo. Uma planta bem nutrida é a melhor defesa contra pragas, mas plantas com deficiência nutricional ficam mais vulneráveis a pragas. Posso usar fosfato natural apenas em solos ácidos, com pH inferior a 5,5 e com antecedência de pelo menos 6 meses. Como evitar perdas na aplicação? Aplique com umidade no solo e incorpore levemente. O fósforo é tóxico para animais? Não. Mas evite contato direto dos animais com fertilizantes concentrados. Preciso refazer a adubação fosfatada todo ano? A quantidade adequada de insumos dependerá dos resultados da análise de solo. Contudo, a boa notícia é que é possível reduzir a dose em até 30% em virtude dos resíduos remanescentes do ano anterior. Como monitorar sem análise de solo? Utilize sensores de clorofila ou câmeras multiespectrais acopladas em drones. O fósforo influencia a resistência à seca? Sim. Raízes mais profundas e desenvolvidas acessam água em camadas inferiores do solo. Posso usar cinzas como fonte? Sim, mas a composição é irregular. 1.000 quilos de cinzas equivalem a aproximadamente 20 quilos de P2O5. Como aplicar em consórcio com outras culturas? Aumente a dose em 20% e divida entre as culturas. O fósforo melhora a floração? Sim. Proporciona floração mais uniforme e com menor taxa de abortamento floral. Qual é o maior erro ao manejar o fósforo? É aplicar longe das raízes ou não misturá-lo na cova de plantio. Quando o nutriente está mal posicionado, até 90% dele não é aproveitado, acredita? Dica prática final. Faça a análise de solo a cada 2 anos e ajuste as doses conforme a produtividade esperada. Invista em micorrizas e matéria orgânica, são verdadeiros multiplicadores de eficiência. Nossa força vem de Deus. Até a próxima. Então, para começar, por que o fósforo é tão fundamental? Porque ele é considerado o pilar de energia do cafeeiro. Vamos entender isso. Pois é. Fica a pergunta. Como é que um único elemento consegue basicamente abastecer a vida inteira de uma planta de café? A resposta para isso tem uma molécula chamada ATP, ou adenosina trifosfato. Pensa nela como se fosse a bateria recarregável de cada célula. E o coração dessa bateria é o fósforo. É ele que permite que essa molécula armazene e libere a energia necessária para tudo, desde a fotossíntese até o transporte de nutrientes. É o que move a engrenagem da vida na planta. E o papel dele vai muito além da energia, viu? O fósforo forma a espinha dorsal do DNA e do RNA. Pensa só nisso, ele é literalmente parte do código genético da planta. Além disso, ele ajuda a criar as membranas que protegem cada célula, estrutura e energia tudo junto. Ok, agora que a gente já sabe de onde vem a energia, vamos ver como essa energia se transforma em crescimento, em planta de verdade, da raiz até a folha. E olha só este número, que é bem impactante. Uma planta que recebe a quantidade certa de fósforo pode desenvolver um sistema de raízes até 40% maior. Raízes maiores e mais fortes significam que a planta consegue buscar muito mais água e nutrientes. Ela se torna mais autônoma, mais resiliente. E a diferença visual entre uma planta com e sem fósforo é gritante. Na deficiência, o crescimento para, as raízes ficam atrofiadas e as folhas ganham um tom escuro, arroxeado, quase como se estivessem machucadas. Isso acontece pelo acúmulo de uns pigmentos chamados antocianidas. É um sinal claro de que algo não vai bem. E essa falta de fósforo derruba o desempenho da planta. A eficiência da fotossíntese pode cair, veja bem, até 35%. Na prática, é como se a planta perdesse mais de 1/3 da sua capacidade de gerar a própria energia para crescer e, claro, para produzir frutos de qualidade. Certo, a planta precisa crescer bem, isso é fato. Mas o fósforo tem um papel ainda mais crítico na fase que todo cafeicultor espera com ansiedade, a florada e a produção dos frutos.
Aqui, o fósforo é o protagonista em 2 atos. Primeiro, ele dá o sinal, ele aciona a formação das flores. E depois, no segundo ato, ele é o responsável por transportar os açúcares que vão literalmente encher os grãos, desenvolver os compostos que, lá na frente, vão se transformar em sabor e aroma na xícara. E esse impacto na qualidade é direto, dá para medir. Estudos mostram que uma nutrição bem feita com fósforo pode aumentar a nota sensorial do café em até 3 pontos na escala da SCA. Para quem não sabe, no universo dos cafés especiais, isso é uma diferença enorme. É o que transforma um café bom em um café excepcional. E isso, claro, tem um valor comercial gigantesco. Bom, se esse nutriente é tão essencial, por que um desafio tão grande para os produtores fazer com que ele chegue até a planta? Vamos entender essa jornada. A grande questão é que o fósforo fica preso no solo. Ele não gosta muito de se mover. E em solos mais ácidos, como a maioria dos solos de café no Brasil, ele se liga quimicamente a outros elementos, como ferro e alumínio, e vira um composto que a raiz da planta simplesmente não consegue absorver. É como trancar a comida num cofre. O alimento está lá, mas a planta não tem a chave. Para resolver esse quebra-cabeça, os produtores usam uma estratégia com 3 pilares. O primeiro é a química, corrigir a acidez do solo. O segundo é a biologia, usar fungos amigos, as micorrizas, que funcionam como uma extensão das raízes, ajudando a buscar o fósforo. E o terceiro pilar é a precisão, aplicar o adubo no lugar certo, bem pertinho da raiz. E a escolha do fertilizante certo também é pura estratégia. Não tem uma receita de bolo. Cada tipo tem uma característica. Um produtor pode precisar de enxofre, então o SSP é uma boa. Outro pode precisar de um ajuste rápido no pH, aí o DAP pode ajudar. Cada caso é um caso, e tudo depende de uma boa análise de solo. Para fechar, vamos conectar toda essa ciência com a vida real, com a economia do cafeicultor e, claro, com a qualidade final da bebida. Fazer o manejo errado custa muito, muito caro. Uma deficiência grave de fósforo pode simplesmente cortar a produtividade de uma lavoura em mais da metade, mais de 60%. É um prejuízo enorme. Por outro lado, fazer a coisa certa, aí o retorno é impressionante. Cada real investido num manejo inteligente de fósforo pode trazer de volta R$ 4,50 em aumento de produtividade. É uma das decisões mais estratégicas, economicamente falando, que se pode tomar numa fazenda de café. E é por isso que o material de referência traz essa frase: o fósforo não deve ser visto só como um nutriente. Ele é um ativo biológico estratégico, um investimento que impulsiona todo o sistema produtivo. E fica aqui uma reflexão. Na próxima vez que a gente for tomar aquela xícara de café especial, será que vamos lembrar de toda essa energia invisível, de toda essa ciência complexa que foi necessária para criá-la?